Graças a paz, irmãos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 3. Onde lerei do versículo 7 ao versículo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Oremos, irmão, mais uma vez. Senhor, nós mais uma vez nos achegamos ao Senhor diante da Tua palavra que lemos, que é poderosa, que é eficaz, necessária para as nossas vidas, e rogamos a ação do Teu Santo Espírito para a compreensão da mesma, rogando também que o Senhor prepare o nosso coração, a fim de que possamos compreendê-la e aplicá-la, convergindo na glória do Teu nome e também na nossa edificação. No nome santo e precioso do Teu Filho amado Jesus, que nós a Te oramos. Amém. Irmãos, esse trecho, relata a história de Israel no deserto, onde o autor aos Hebreus, ele cita o Salmo 95, mais precisamente os 5 últimos versículos do Salmo 95. Aqui nós encontramos uma advertência sobre aqueles que se mostraram indiferentes aos cuidados e à provisão divina. E se isso não já fosse bastante, já fosse o necessário, ainda blasfemaram contra Deus. De modo que a jornada do povo de Deus entre a saída do Egito e os 40 anos no deserto foi uma prova clara disso, de um povo blasfemo, de um povo ingrato. Viram milagres, livramentos, provisões, a presença constante de Deus em todos os aspectos. Mesmo assim foram rebeldes, blasfemos, incrédulos e idólatras, ou seja, um povo de coração endurecido, a ponto do Senhor jurar na sua ira que não entrariam no seu descanso, que era a terra prometida, e de fato nenhum daquela geração entrou, com exceção de Josué e Caleb. A próxima geração entrou, nenhum daquela geração, nem mesmo Moisés, porque quando o Senhor pediu para que ele falasse a rocha, ele a feriu.
Enfim, irmãos, nessa passagem o autor aos Hebreus ele nos alerta sobre os perigos, as consequências de um coração endurecido e qual deve ser a nossa postura para que não nos assemelhemos àquele que, ao invés de glorificarem a Deus pelos seus feitos e desfrutarem das suas promessas, foram castigados severamente, como bem nos narra a história. E aqui, irmãos, me permitam usar o termo perigo, de se ter um coração endurecido diante de Deus, pela relevância da advertência, pela relevância que o autor aos Hebreus faz a nos exortar, usando o termo pelo menos 3 vezes nesse trecho que eu li, no versículo 8, ele vai dizer para não endurecer o coração. No versículo 12, ele repete: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau, descrente. E no versículo 13, mais uma vez, ele alerta, quando ele diz: hoje, se ouvirem a voz de Deus, nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, por isso, eu uso esse termo perigo, de modo que o termo perigo de ter um coração endurecido diante de Deus, ele se torna relevante. O Salmo 95 faz essa advertência. Os autores, os Hebreus, faz essa advertência também. Coríntios, 1 Coríntios, Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 8, Paulo relata que num só dia caíram 23.000 por conta da dureza do seu coração. E por assim compreender, irmãos, a seriedade com que isso nos traz, eu gostaria de enumerar pelo menos 4 perigos. Quando nós lemos esse alerta, essa advertência. O primeiro deles, o primeiro perigo de se endurecer o coração ao ouvir a voz de Deus, se mostra pelo fato de quem está fazendo o alerta. O versículo 7 nos diz o seguinte: por isso, em outra versão, por exemplo, a versão Almeida atualizada, diz assim: pois, diz o Espírito Santo. Então, o primeiro perigo de se endurecer o coração ao ouvir a sua voz se mostra pelo fato de quem está fazendo o alerta. Quem está fazendo o alerta aqui é o Espírito Santo, que é quem nos fala. Quando a Bíblia nos diz que o Espírito Santo fala à igreja, o texto que também, o versículo que o presbítero Ezequiel usou em Apocalipse, quando ele diz: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais, ou não endureçam o coração. De que forma o Espírito fala? Não é a compreensão de que, para que o Espírito fale à igreja, fale a nós, precise de uma manifestação extraordinária. O Espírito fala por meio da palavra. Tanto é que o autor aos Hebreus, no primeiro capítulo, os primeiros versículos, diz o seguinte: antigamente Deus falou por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
mas nestes últimos dias não falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. A maneira pela qual o Espírito fala é por meio da palavra. Hebreus no capítulo 4, no versículo 11 e 12, que tem relação com esse contexto que nós lemos, vai dizer o seguinte: portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Note que ele usa a mesma expressão descanso, que tem a ver com o texto que nós lemos, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Então, a voz pela qual o Espírito fala é a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Sagrada Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, irmãos, a voz que o Espírito fala é unicamente as Sagradas Escrituras, é por meio das Escrituras. O que passar disso, desconfie. O segundo perigo se mostra, irmãos, pelo fato de para quem o Espírito está fazendo o alerta. Não podemos ler esse texto, não podemos estar diante dessa advertência compreendendo que é uma advertência para incrédulos, para descrentes. Essa advertência é feita para o povo de Deus, para nós. Tanto é que ele vai dizer: não endureçam o coração, não endureçam o coração. Logo nós compreendemos que essa advertência é para aqueles que tiveram seus corações outrora de pedra transformados em coração de carne. Há uma profecia no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, que é bem clara, no capítulo 36, o versículo 26, que diz o seguinte: Ezequiel 36, 26: e lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. O segundo perigo é para quem o Espírito está falando. É para nós. Perigo de alguém que teve o seu coração transformado de um coração de pedra para um coração de carne. E por alguma razão, por alguma circunstância, por um descuido, por negligência, hoje está com o coração endurecido. Foi o que aconteceu com aquele povo no deserto. E isso é curioso, irmãos, é interessante que não faltaram evidências, não faltaram milagres. Há quem pense
que um culto ou uma reunião avivada, em que há manifestação do Espírito Santo de Deus, tem que haver coisas extraordinárias, milagres. Não há nada mais poderoso do que se estar diante de Deus, do que se colocar de forma humilde, quebrantada, para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do seu Santo Espírito por meio da pregação da sua palavra. Eles presenciavam milagres todos os dias de forma extraordinária. O Senhor mandava codornizes, pão. Durante 40 anos no deserto, sequer as sandálias se gastaram, sequer as roupas se gastaram. Havia a presença constante de Deus na nuvem, os protegendo do sol causticante do deserto, a coluna de fogo os guiando pela noite, a pedra de onde vinha água doce para saciar as suas sedes. Mesmo assim, foi um povo que, por alguma razão, se permitiram que os seus corações se tornassem endurecidos, pedregoso. Isso deve trazer alerta para nós, porque essa advertência não é para descrentes, porque os corações deles continuam de pedra, mas é para aqueles a quem o Senhor manifestou a sua graça, a sua provisão, a sua misericórdia. E quando isso acontece, nós continuamos como povo de Deus, porque não há nada que nos faça cair da graça, mas nós podemos nos tornar um povo incrédulo, um povo de dura servil, um povo que está próximo do sagrado, próximo de Deus, mas que não consegue discernir, não consegue visualizar, não consegue compreender aquilo que Deus faz no seu meio. O terceiro perigo, irmãos, se mostra pela urgência da mensagem. Ainda no versículo 7, diz o seguinte: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvir a sua voz. A expressão hoje traz a ideia de urgência. Não podemos negligenciar. Hoje, se ouvirem a sua voz. E o se aqui não é uma hipótese, no sentido de que nós, ora, ouvimos o Espírito e ora não ouvimos, como se dependêssemos de uma manifestação extraordinária. Todas as vezes, como eu falei, todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, todas as vezes que a ouvimos, é o Espírito Santo falando a nós por meio da palavra de Deus.
de modo que, quando ele diz: hoje, se ouvir a sua voz, isso traz a ideia de urgência. Todas as vezes que nós lermos, ouvirmos a palavra de Deus, precisamos estar atentos. Porque se assim não fizermos, nós estaremos sendo negligentes. Porque uma palavra atual sempre é uma palavra para hoje. A palavra do Senhor, ela se renova, assim como as suas misericórdias. Me lembra a parábola que Jesus Cristo contou, quando havia um homem que estava tão preocupado com os seus lucros, com os seus afazeres, e a preocupação dele era como fazer para ajuntar mais bens, porque os seus celeiros já não mais cabiam. E na parábola o Senhor diz o seguinte, o chama de louco, diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então a mensagem, irmãos, ela sempre será uma mensagem urgente, necessária. Quantas pessoas ainda estão adiando esse chamado, estão negligenciando. E essa urgência não é pelo Senhor, é por nós. Eu já ouvi alguém pregando esse texto e invertendo as coisas, no sentido de que, olha, o Senhor está chamando hoje, Ele precisa que você responda positivamente. Nós é que precisamos, o Senhor não precisa. Essa urgência é pela nossa necessidade, pela nossa carência. E o quarto perigo, irmãos, se mostra pelas consequências. O versículo 8 ao versículo 11 diz o seguinte: não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Irmãos, as consequências nós já conhecemos. Inclusive nós já falamos que nenhum daquela geração entrou, com exceção de Josué e Calebe, que num só dia, cerca de 3.000 caíram sobre a mordedura das serpentes. Porque todas as vezes, irmãos, que o Senhor advertiu o seu povo, e esse povo permaneceu com o coração endurecido, rebelde, todas as vezes foram punidos. Porque Deus é um Deus zeloso. Deus chamou um povo para viver com diferença, para viver em santidade, em comunhão.
Nós vivemos dias difíceis. Muitas coisas mudaram, mas não pensemos nós que a razão pela qual o Senhor nos chamou mudou. Ele nos chamou para vivermos em santidade, nos chamou para as boas obras, de modo que, se nós vivermos deliberadamente em pecado, se negligenciarmos os alertas, as exortações, aquilo que nos fala o Espírito Santo por meio da sua palavra, quando nós a lemos, quando a ouvimos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que certamente seremos disciplinados pelo Senhor, e não para o nosso mal, para o nosso bem, porque não há nenhum pai que discipline um filho sem que não seja por amor e para a correção. Então o perigo se mostra pelas consequências. E como falei, irmãos, esse alerta, e por isso que assim eu pedi permissão aos irmãos para usar o termo perigo. Esse alerta é de tamanha relevância que no versículo 12, o autor aos Hebreus, ele repete, como se ele não ficasse satisfeito em fazer apenas um alerta, uma exortação, não que nos já fosse suficiente e necessário, mas ele diz: irmãos, eles tenham cuidado, irmãos. Mais uma prova aqui de que essa palavra não é para descrentes, porque ele chama de irmãos. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Ainda, irmãos, falando das consequências. Quando nós não temos o cuidado necessário, o cuidado devido para observar o nosso coração, para cuidar do nosso coração, uma das consequências terríveis, e talvez seja a maior delas, é a que o autor aos Hebreus está fazendo aqui no versículo 12, quando ele diz: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Irmãos, o pecado, a incredulidade, ele traz consequências terríveis. É algo que vai comprometendo a nossa vida de tal forma que, assim como aconteceu com aquele povo que foi diagnosticado como um povo mau, como um povo descrente, como um povo de dura servil,
assim também pode se tornar o nosso coração. Um coração mau, um coração descrente e, por consequência, nos afastar do Deus vivo. Podemos nos tornar pessoas céticas, incrédulas, a ponto de não discernir, não compreender, não ouvir quando o Senhor fala para nós. E, como eu falei, irmãos, não há nada mais poderoso que a sua palavra. Por isso se faz necessário que o nosso coração esteja sempre quebrantado, humilde, atento, para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Mas eu falei a nível de introdução sobre 3 aspectos: os perigos, as consequências e como devemos nos portar diante de Deus. No versículo 13, o mesmo Espírito que nos alerta sobre os perigos e sobre as consequências, é o mesmo Espírito que de forma graciosa, de forma misericordiosa, nos mostra como devemos nos portar para não incorrermos nos mesmos erros dos nossos irmãos no deserto. Quando diz: pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, irmãos, o mesmo Espírito que nos adverte, que nos alerta, é o mesmo Espírito que nos diz qual deve ser a nossa postura. Pelo contrário, ou seja, diferente de como agiram, de como se permitiram que os seus corações fossem endurecidos, diferente daqueles que foram idólatras, a ponto de pedirem para que se fizesse um bezerro de ouro para adorarem, diferentes daqueles que foram ingratos, que no lugar de cebola e alho e trabalharem de forma dura, no sol causticante, de forma escravizatória no Egito, agora tinha pão, codorniz, tinha a presença constante de Deus. Ao contrário daqueles que foram ingratos, sejam gratos. E ele vai falar aqui no versículo 13 sobre 3 práticas
que nós precisamos nos ater para servir de antídoto quando ele diz: pelo contrário, animem uns aos outros. Ou seja, exortai-vos mutuamente. E como é que nós fazemos isso? Quando nós ouvimos a sua palavra, aqui nós estamos sendo exortados. Quando o irmão faz uma advertência, quando você também, por amor, por misericórdia, também exorta ao irmão, alerta ao irmão sobre um perigo. Isso, quando um irmão está precisando de uma palavra, de um suporte, animem uns aos outros. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pelo contrário, segundo lugar, animem uns aos outros todos os dias, ou seja, sejam perseverantes. A vida cristã é uma vida perseverante. Há uma estrofe de um hino que nós cantamos que eu acho muito interessante. Não sei se é o hino 132, que diz o seguinte: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar, com teu santo e puro amor, vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Eclesiastes diz que mais vale o fim do que o começo. A vida cristã, irmãos, não basta começar bem. Nós temos que completar a carreira, como disse o apóstolo Paulo. É uma caminhada árdua, mas não é utópica. É uma caminhada difícil, mas requer de nós perseverança. E por último, irmãos, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Sejam vigilantes, a fim de que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. O pecado é sutil. E ele vai entorpecendo a sensibilidade que antes nós tínhamos sobre as coisas de Deus. Precisamos ser vigilantes. Foi o que faltou àqueles irmãos. Faltou vigilância.
E para concluirmos, irmãos, essa advertência tem tão quanto ou maior peso para nós hoje do que para aqueles que estiveram no deserto, a quem o alerta também foi feito. Porque a sua incredulidade os impossibilitou de entrarem na Canaã física, sendo ali apenas a sombra do que viria. Hoje, a nossa incredulidade nos impossibilitará de entrarmos na Canaã celestial, visto não estarmos mais diante da sombra, mas diante da realidade, daquele que é superior a Moisés, que é Cristo. E não há outra forma de sermos salvos senão pela fé, senão por crermos, como nos diz as Escrituras. Se cremos, somos salvos. Se não cremos, já estamos condenados. Então, diante dessa advertência, maior responsabilidade temos do que aqueles. Pela superioridade de Cristo. Aqueles que estavam diante de Moisés, hoje estamos diante de Cristo. Antes era sombra, hoje é a realidade. Antes, a punição foi não entrarem na Canaã física. Hoje, a incredulidade, o pecado, impossibilitará de se entrar na Canaã celestial. Porque é por meio da fé, é por crer que alguém é salvo. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, o Senhor que nos atraiu pela sua graça, que o Senhor nos fortaleça e aprume os nossos pés dia após dia, para que completemos a carreira, que a obra que um dia o Senhor começou nas nossas vidas seja aperfeiçoada até se tornar dia perfeito. Oremos, irmãos, mais uma vez. Senhor, nós louvamos o Teu nome. A Ti rendemos graças, ó Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça com que o Senhor nos salvou, nos chamou, e porque o Senhor não nos deixou à deriva, o Senhor não nos deixou à nossa própria sorte, pelo contrário, o Senhor continua nos assistindo em nossas fraquezas, o Senhor continua nos assistindo mediante a ação do Teu Santo Espírito, mas o Senhor requer de nós um coração quebrantado, humilde, atento à Tua voz, de modo que, se assim não fizermos, se assim nos atentarmos, certamente seremos corrigidos pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua bondade. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.